A paz de Jesus, tudo bem com você? Meu nome é Lucas e hoje a gente está no 5º dia da Bíblia no nosso dia a dia. Esse vídeo vai sair num domingo, então não esqueça de ir à missa, tá bom? Hoje a gente vai começar, o livrinho fala para a gente ir para o Evangelho de João, tá? Então a gente vai começar no 1 e aí como o 1 é muito grande, eu vou ler só ele dessa vez. Mas conforme eu for lendo e forem menores os capítulos, aí às vezes eu leio 2, às vezes eu leio 1. Eu vou fazer isso para os vídeos não ficarem tão grandes, não ficar difícil de vocês assistirem, tá? Para ficar mais fácil para a gente conseguir ler a Bíblia todo dia, porque de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo chegar mais longe, né? Então não vou deixar algo muito difícil. Sempre que os capítulos for um pouquinho menor, eu vou lá e aproveito e faço 2, para a gente também não perder muito tempo, tá bom? Então eu vou começar a leitura aqui e você vai acompanhando aí na sua Bíblia, tá bom? Mas antes disso, estava já esquecendo, né? Vamos rezar a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Não esqueça de fazer essa oração sempre que você for ler a Bíblia, for fazer alguma coisa para Deus, tá bom? Então eu vou começar a leitura aqui. No princípio, só lembrando, eu estou lendo essa Bíblia aqui, tradução da CNBB, então provavelmente algumas palavras, se você tiver a Bíblia da Ave Maria ou alguma outra Bíblia, provavelmente algumas palavras vão ser diferentes. Por exemplo, eu vi na Bíblia da minha mãe que no princípio era o verbo. Aqui na minha fala no princípio era a palavra. É o mesmo intuito, só que com palavras diferentes, tá bom? Então, vou ler aqui para vocês. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Ela existia no princípio, junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito, de tudo o que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio um homem, enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Esta era a luz verdadeira, que vindo ao mundo a todos ilumina. Ela estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. A quantos, porém, a acolheram, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome. Estes foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e proclama: foi dele que eu disse, aquele que vem depois de mim passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho único, que é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem o deu a conhecer. Este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: quem és então? Tu és Elias? Respondeu: não sou. Aí eles perguntaram: tu és o profeta? Ele disse: não. Perguntaram-lhe: quem és afinal? Precisamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz de quem grita no deserto. Endireitai o caminho para o Senhor. Conforme disse o profeta Isaías, eles tinham sido enviados da parte dos fariseus
e perguntaram a João: Por que então batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: Eu batizo com água, mas entre vós está alguém que vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, e do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Isto aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu que Jesus vinha a seu encontro e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É dele que eu falei: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água para que ele fosse manifestado a Israel. João ainda testemunhou: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permaneci sobre ele. Pois eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água disse-me: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e por isso dou testemunho: ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava lá de novo, com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram esta declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi. Rabi quer dizer mestre. Onde moras? Ele respondeu: Vinde e vede. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão, Simão. Ele falou: Encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então o conduziu até Jesus, que lhe disse, olhando para ele: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Segue-me. Não, peraí. No dia seguinte, desculpa, eu li errado, tá? No dia seguinte, ele decidiu partir para a Galiléia e encontrou Felipe. Jesus disse a este: Siga-me. Felipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe: Encontramos Jesus, o filho de José, de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como os profetas. Natanael perguntou: De Nazaré? Pode sair algo de bom? Felipe respondeu: Vende e vê. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele: Este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Felipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Estás crendo só porque falei que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores que estas. E disse-lhe ainda: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, agora eu vou ler as promessas, as ordens e o princípio eterno, os princípios eternos que eu identifiquei na nossa leitura de hoje, tá bom? Caso você identifique alguma outra promessa, alguma outra ordem, algum outro princípio eterno, fala aí nos comentários, tá? Pra gente ir se ajudando nas nossas leituras da Bíblia, tá bom? Então, eu vou ler primeiro as promessas. A promessa que eu peguei aqui foi em João 1, versículo 9. Esta era a luz verdadeira, que vindo ao mundo a todos ilumina. Então, Jesus Cristo veio e trouxe a luz de volta para todos nós, retirando o pecado do mundo. Tá? Aí, essa é uma promessa. E depois a outra promessa está em João 1, versículo 51. Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
Então isso também é uma promessa para nós, tá bom? E agora vamos para as ordens. João 1, versículo 23. Endireitai o caminho para o Senhor. Então a gente é chamado a endireitar o caminho para o Senhor. Como naquela época João foi chamado para fazer isso, a gente também é chamado hoje em dia para fazer isso. Então a gente tem que sempre estar pregando o evangelho para as pessoas, tentando levar Deus para a vida das pessoas, tá bom? E agora eu vou para os princípios eternos. Esse vai ficar meio longo porque João falou bastante coisa aqui. João, versículo 1 ao 5. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Ela existia no princípio junto de Deus, tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito, de tudo o que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Isso tudo é um princípio eterno. Aí depois eu identifiquei no versículo 14, e a palavra se fez carne e veio morar entre nós. E depois o versículo 17, pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Tá? Então esses foram os princípios eternos que eu identifiquei. Tá bom? Aí, pessoal, vocês conseguiram identificar alguma outra promessa, alguma outra ordem, que eu não consegui, eu só consegui achar uma ordem dessa vez, e algum outro princípio eterno, comente aí nos comentários para a gente sempre se ajudando nessa caminhada de leitura da Bíblia, tá bom? O autor do livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, Padre Jonas Abib, ele pede para a gente reler na primeira carta de João o capítulo 1 e 2, tipo assim, reler todos os capítulos, tá? Então faz o 1 e o 2 hoje, amanhã faz o 3, depois de amanhã o 4, depois de amanhã o 5. Se ele falou para a gente reler e ver qual que era a mensagem de Deus para nós no nosso dia, tá bom? Então, faça esse exercício além dessa parte da Bíblia que a gente leu hoje, reler a primeira carta de João, capítulo 1 e 2, hoje, tá bom? Aí amanhã lê o 3, depois de amanhã o 4, depois de amanhã o 5, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, dá um like, se inscreve aí, e comenta aí pra gente ir conversando mais e sempre tentar ir evoluindo na fé, tá bom? A paz de Jesus, salve Maria e tenha um ótimo dia.